ó, então esse assunto aí, o tráfico de drogas é uma coisa que toda a minha vida foi detestável, né? É uma coisa que eu Em 600 metros, vire à esquerda na rua Campelo. uma coisa que eu odeio mesmo, né? Sinceramente, toda a minha vida, uma das coisas aí ligadas a isso é o seguinte, que os caras ali, para te transformar em criminoso, eles têm 1 milhão. Para te incentivar a ser um cidadão de bem, tem muitos poucos. Então eu fui muito forte mesmo. No começo eu morava aqui, próximo nas ruas aqui, morava na Vila Maio, Pernambuco, até criança, até os 12 anos de idade. Vou passar nela agora, né? Aqui, vou passar nela, tá? Morava na Pernambuco, né? Até meus 11 anos de idade. Aí depois eu fui mudar lá para uma rua que era péssimo local. Meu pai tinha alugado uma casa na época, lá na Colheita de Jesus, né? E era um lugar cheio de bandido. Na realidade, é uma realidade cheia de corrupto, né? Era muito corrupto no local, perto daquele 20 DP, né? E queriam me fazer de laranja a qualquer custo lá. Queriam me fazer de ladrão, o cara vindo chamar na minha porta. Eu era muito novo, não tinha muita noção. Mas eu soube sair e não me envolver com nada, né? Quando eu tinha 18, 19 anos, eu já fazia Cooper todo dia, fazia corrida todo dia, né? E fiz concurso, passei, trabalhei no IBGE, né? Em 500 metros, vire à direita na Rua das Casuarinas. Aí eu morava nessa rua aqui, até meus 11, 10 anos de idade. Morava aqui, era Vila Maio, Pernambuco, né? Rua Maio, Pernambuco. Eu tinha colegas na época que eram colegas novos, né? Muitas crianças aqui nessa rua, naquela época, na década de 80, começo da década de 90. Foi atropelado, né? Muitas crianças, acho que foi uns 5, 4. Eu morava bem nessa casa aqui, de esquina direita, né? E aqui uma vez eu lembro que eu tinha um papagaio que ficava no fundo das casas. Entrou uma pessoa desconhecida, entrou para roubar o papagaio. Aí ele pegou e fez essa rua aqui, ó, fez esse percurso dessa rua aqui, ó. Vire à direita na Rua das Casuarinas. Fiz um percurso dessa rua aqui. Aí vou trocar esse pneu porque tá. Aí fez um percurso na rua e adentrou aí pra frente aí, ó, né? Em 200 metros, vire à esquerda na Rua das Imbiras. Aí na Rua das Imbiras. Pegou e adentrou ali, ó. Tá com a banca de jornal ali, ó, né? Lá na frente ali, ó, naquela rua onde tem uma banca de jornal. Vire à esquerda na Rua das Imbiras. Na época uma bicicleta, eu perguntei pro pessoal e eles me disseram. Aí ele pegou, passou com o papagaio e foi andando até ali, com a carroça, só que eu perdi ele de vista, né? E eu sei que até hoje em dia, você vê, já se passou praticamente quase 40 anos, né? Se passou praticamente quase 40 anos e isso aí continua biqueira de droga. Hoje em dia é muito mais o tráfico. Vire à esquerda depois de Venque tem variedades para a Rua Aratingas e depois vire à direita na Rua Camuruge. É incontrolável, né? O tráfico de drogas é incontrolável, entendeu? E continua aí o tráfico de drogas. E continua mais que nunca, os caras traficam droga aí e ninguém faz nada. É 20 DP que não trabalha. O tráfico de droga continua aí e fala, não é a nossa. Vire à direita na Rua Camuruge e depois vire à esquerda depois de Casa de Carnes Medalhão. Ele fala, não é com a gente. Né? Por causa que é divisa do local, antigamente a delegacia ficava aqui. A Maio, Pernambuco, né? A delegacia. Aí os caras falam, porra,
É porque é difícil. Vire à esquerda depois de Casa de Carnes Medalhão para a Rua Manuel Gaiá. Eles não trabalham. Essa que é a grande verdade. Se a polícia trabalhasse, não existia tráfico de drogas. Né? Não existia tráfico de drogas se a polícia trabalhasse. Se a polícia, vou falar de novo, se a polícia civil, se a polícia trabalhasse, se a polícia fosse honesta, não tinha tráfico de drogas. Entendeu? Isso daí é por conta que os caras são Pegue a vagabundos, Avenida estão lá dentro. Doutor Antônio Maria Laete e depois vire à esquerda. Ele não quer trabalhar. Entendeu? Ele vai falar que ganha pouco. Entendeu? Isso é uma vergonha mesmo. Eu acho que tinha que varrer mesmo. Vire à esquerda em direção à Rua Pero Vidal e depois vire à esquerda na Rua Pero Vidal. Fazer a mesma coisa. Vire à esquerda na Rua Pero Vidal e depois curva suave à esquerda. Se você não trabalha, você vai ter que responder. Você vai ter que responder pelo crime que está ali. Curva suave à esquerda em direção à Rua Benjamin Pereira e depois use a faixa da direita para virar à esquerda e acessar a Rua Benjamin Pereira. Da corrupção. Tá? Em todo lugar. Hoje em dia está pior ainda esse negócio de tráfico de drogas. Está pior ainda. Piorou muito. Use a faixa da direita para virar à esquerda e acessar a Rua Benjamin Pereira e depois vire à direita na Rua Calandra. Com meus 20 anos. Em 300 metros, vire à esquerda na Rua Cristóvão Arraes. Fazer exercício, né? Comecei a treinar. E aí eu procurei as coisas boas, andar de bicicleta, treinar, fazer triatlon, natação. E eu nado muito bem. Vire à esquerda na Rua Cristóvão Arraes e depois vire à direita na Avenida Jaçanã. Eu nado muito bem, até hoje em dia eu nado muito bem, entendeu? Eu nado muito bem, hoje em dia eu nado muito bem por conta que eu nado desde os 20 anos de idade que eu faço triatlo. E eu ainda nado muito bem. Se eu vou fazer uma corridinha, fazer umas corridinhas aí, começar a treinar mais, eu tô atravessando... Vire à direita na Avenida Jaçanã. Tô atravessando uma hora de travessia, nadando, atravessando uma hora de travessia nadando, né? E naquela época que acontecia, os caras te perseguiam, continuavam a perseguir. Era 2003, 2004. Eu tenho até hoje guardado um ofício do delegado da Corregedoria da Polícia Civil, né? Tenho até hoje guardado um ofício do delegado da Corregedoria da Polícia Civil, que eu fui na delegacia. Em 800 metros, vire à direita na Rua Emília Machado de Figueiredo, placas para P-Socorro. Os caras não, sabe? Os caras, naquela época não tinha muita condição financeira, né? Não tinha muita condição financeira. Então eu queria praticar esporte. E, sabe, eu queria praticar esporte, eu queria continuar praticando esporte, né? E treinar, era novo, mas eles davam tudo para te corromper. Porque você tinha 25 anos, eu não morava em qualquer lugar. Eu morava isolado, entendeu? Até 2006 eu morava isolado. Então eu peguei o ofício de corregedoria, por causa que eu estava andando de bicicleta, ali 1,5 metro de distância. Entendeu? 1,5 metro de distância. Sabe o que eles faziam? Eles me perseguiam, eles me atropelavam e junto com... E os caras estavam junto com uma viatura lá, às vezes a viatura da GCM, coisa e tal, que ia me levar pra delegacia só pra fazer o BO do dano do carro. O cara me atropela e ainda quer fazer o BO do dano do carro, mas fazia de propósito, entendeu? Pra me tirar do sério mesmo, por causa que eu já tinha conhecimento dos caras que eram ladrão de banco, dos caras de acerto, né? Eu tinha conhecimento de tudo, né? Eu já sabia quem era os ladrões vagabundos, né? Os que faziam acerto de conta, os vagabundos que acerto de conta, né? E só é vagabundo, é lixo, tem que ser expulso da polícia. Eu vejo todo dia delegado fazendo concurso, né? Todo dia não, todo ano delegado fazendo concurso, né? E é isso. Vire à direita na Rua Emília Machado de Figueiredo, placas para P-Socorro, e depois curva suave à esquerda. Eu detesto mesmo, é o cara que é mais pobre. Uma coisa que eu detesto é o cara que é mais pobre ser corrompido por um bando de vagabundo corrupto, entendeu? Isso aí, pra mim, tinha que ser pena de morte, entendeu?
Sinceramente. Curva suave à esquerda em direção à rua Dr. Carlos Bastos Aranha e depois use qualquer faixa para virar à esquerda e acessar a rua Dr. Carlos Bastos Aranha. Você é negro, mas tem que ser ladrão. Entendeu? É esse tipo de coisa que eu detesto. Eu detesto esse tipo de coisa. Entendeu? Ah, você é negro, você tem que ser ladrão. Você tem que ser ladrão de base. Use qualquer faixa para virar à esquerda e acessar a rua Dr. Carlos Bastos Aranha. Detesto mesmo. Continue por 1,5 km. Acho abominável esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto quando o policial quando o cara é negro, o cara é policial, porque eu não tenho preconceito, nunca tive preconceito com nada, com ninguém, né? Gosto quando o cara é negro, o cara é certo, não é policial, é correto, admiro, cara. Tem muito cara que tá ali fazendo direito, eu conheço, é no nosso meio, eu conheço, entendeu? Então, eu admiro assim. Agora, eu detesto esse tipo de coisa. Detesto, odeio. Eu, por mim, se eu vou continuar. O cara. E as ameaças sempre continuou. Né? Em 2005, eu era atropelado de bicicleta, fui atropelado umas 3 vezes. Né? O cara que faz de propósito, gente que faz de propósito, fala que não é. Simplesmente não vai parar, passa direto. Eu tive sorte que eu não me machuquei. Muita sorte, podia estar morto, né? É a gente que me perseguia para fazer isso, né? Perseguia da pior maneira possível, né? E depois outras vezes aí que atentaram contra a minha vida, porque eles começam, você vai morar num lugar, eles vão lá te perseguir e te expropriar do lugar. Sempre foi dessa forma, né? Eles acham que você tem que morar na rua, você tem que ser escravo e tal, e é assim. Eles começam a te disputar de todas as formas na época, né? Que você não tinha condição. Hoje eu tenho condição financeira, hoje mudou totalmente as coisas. Eu trabalho, né? Estudo, já não é mais como antigamente. Então, eles atacavam dessa forma, entendeu? Eles atacavam primeiro, eles faziam a perturbação do sossego. É sempre assim. Depois eles te ameaçavam e depois atentavam contra a sua vida. É sempre assim. Então esses caras corruptos, eles têm ali como emblema deles é o Osama Bin Laden, que é o símbolo da corrupção, principalmente da corrupção de autoridades, né? O símbolo deles era esse, né? Então aí eu briguei muito contra isso, eu tenho muita contra isso e consegui me livrar de tudo que é, né? Outra coisa também é quando eles tentam fazer acusação falsa, né? Acusação que não tem fundamento. E geralmente eles agem com autotutela, né? A acusação que eles fazem, eles agem com autotutela. Tudo que é acusação que eles se juntam em grupo para agir com autotutela, entendeu? Eles fazem parte do grupo criminoso deles. Entendeu? Então, olha só, e outras coisas. Em 300 metros, vire à direita em direção à rua Bernardo Lopes. Que a polícia não vai trabalhar, né? Então, por isso, toda vez que a gente aciona a polícia, a gente tem que pedir um relatório no Copom, a gente tem que pegar, se o policial não conduzir para a delegacia o indivíduo, nós temos que pegar e botar na corregedoria e fazer todos os procedimentos para qualquer um deles, entendeu? Para qualquer um deles, e tem que ser ferozmente, porque a principal arma deles é dizer que a polícia, não adianta chamar a polícia que ela não vai trabalhar, né? Porque a polícia tem que se corromper com eles e etc.